Salmo 136, verso de número 3 e verso de número 4. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar. Se você ainda não colocou o seu celular no modo avião, pode fazê-lo nesse momento, a fim de mantermos a máxima reverência enquanto estivermos ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 136, verso de número 3 e verso de número 4. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Maravilhoso e eterno Pai, Deus de toda glória, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, nos proporcionar estarmos mais um dia aqui reunidos para te adorar, e isso fazendo na beleza da tua santidade. Te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo a ministrar a tua palavra para o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, possa estar através do Espírito Santo falando a cada coração aqui essa noite. Prepara os nossos corações, a semelhança de um agricultor que prepara a terra para lançar a semente, e que a semente da tua palavra possa frutificar, crescer e frutificar, produzindo em nós tudo quanto o Senhor já determinou. Que as nossas mentes possam estar cativas, ó Deus, durante a ministração dos instantes que se seguem, onde a tua palavra deve ser exposta. Que assim seja, para o louvor e glória do teu santo nome, no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, todos nós já tivemos a oportunidade de ver e de ouvir algumas matérias falando sobre alguns eventos, alguns locais, algumas construções humanas que são vistos como maravilhas do mundo atual e do mundo do passado. Se nós já tivemos a oportunidade de contemplar, por exemplo, a grandiosa muralha da China, que já foi destaque, já foi reconhecida como uma das grandes maravilhas criadas pelo homem. A muralha da China, alguns sugerem que é a única construção humana que pode ser vista do espaço. Uma construção incrível, uma construção que fez com que uma multidão de homens durante anos pudesse desempenhar e construir aquela grande muralha que dividia a China ocidental da China oriental. E aquela grande muralha, hoje visitada pelo mundo, e há todo um turismo em volta dela, é vista hoje como uma maravilha criada pelas mãos do homem. Quem já teve a oportunidade de ouvir, através dos filmes e da literatura, sobre o Coliseu? Hoje o Coliseu está em ruínas. É uma construção que foi tombada, que é visto como uma maravilha do mundo passado, mas que hoje, o que se resume apenas, é um monumento que lembra de um passado glorioso. Mas na época em que foi construído, era de fato uma grande maravilha. Ali aconteciam espetáculos de toda a natureza, até que um imperador utilizou para que houvesse uma das piores atrocidades passaram a acontecer no grande Coliseu. Muitos irmãos de fé nossos foram levados para o Coliseu a fim de lutarem contra as feras, contra os gladiadores, e tiveram as suas vidas perdidas no chão do grande Coliseu. Aquela construção que simbolizava o poder e toda a glória de Roma, hoje já não lembra mais toda a glória e apogeu daqueles anos em que ele, como o ferro na estátua de Nabucodonosor, reinava sobre boa parte do mundo daquela época. Hoje, o grande Coliseu é apenas uma história de um passado de glória que se fez em ruínas, mas já foi considerado a grande maravilha do mundo do passado. Quem lembra das ruínas de Petra, uma pedra cravada na rocha, onde inclusive há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, foi feito um dos filmes de Indiana Jones, entrando e pegando uma arca que estava perdida dentro dessa escultura. Aquela rocha, aquela escultura é algo magnífico, belo. Pesquisem, vale a pena olhar, vale a pena visitar se tiverem a oportunidade de um dia ir. Mas aquela construção
já não mostra mais a beleza e toda a glória, apesar de toda a arquitetura, apesar de todas as riquezas e detalhes que foi feita naquela construção, mas ela não demonstra mais um apogeu e não lembra em nada uma grande maravilha, de uma forma tal que para nós hoje não tem muito significado. Quando nós olhamos as pirâmides ao redor do mundo, sobretudo a quarta pirâmide do México, que também foi vista como uma grande maravilha, uma grande interrogação, na verdade, com boa parte das pirâmides, e a pirâmide do México, com os seus 360 degraus, também foi vista como uma maravilha do mundo passado. As pessoas param para pensar, para tentar explicar, encontrar uma justificativa para o tamanho do trabalho, do esforço e da riqueza de detalhes que foi construída aquela construção, sem os equipamentos que até hoje não se tem. Muitas hipóteses são levantadas e apenas o campo do imaginário cria asas, cada qual de uma maneira. Quem olha para o Rio de Janeiro lembra logo do Cristo Redentor, a imagem que, quando foi anunciada, sonhada e planejada desde 1859, quando foi planejada pela primeira vez, sonhada, ser construída, também foi vista. Inclusive houve muita oposição das igrejas na época, imaginando que o Rio de Janeiro se tornaria uma cidade amaldiçoada com aquela construção. Enfim, o Cristo Redentor foi construído e foi inaugurado no dia 12 de novembro de 1931. E hoje, dificilmente, cristão ou não, protestante ou não, ao ir ao Rio de Janeiro, faz questão de subir e ver a vista lá de cima e ter fotos contendo aquele que se tornou o principal cartão postal do nosso país, que é o Cristo Redentor. Talvez ele precise, alguns anos, usar colete, como boa parte do pessoal do Rio de Janeiro, mas está lá o Cristo Redentor, imponente, ao lado da Baía de Guanabara, numa visão maravilhosa, espetacular, que vale a pena contemplar se puder. Quem lembra o Peru aqui, o nosso vizinho de fronteira, o Machu Picchu, aquele grande enigma e interrogação de como surgiu, algo que teve oculto, uma cidade que teve escondida durante tantos anos dentro do mato, entre a floresta, e que apenas em 1911 veio à tona e descobriu uma civilização que lá habitava, os Incas, onde o seu desaparecimento, como o desaparecimento também dos maias, também é uma interrogação da história. Alguns ainda sugerem serem descendentes dos Incas, mas a construção deixa muitas interrogações até o dia de hoje. Aquela cidade que, ao visitarem muitas pessoas, inclusive do país, do Brasil, ao irem ao Peru, certamente vão atraído pelaquela região, aquele ponto, Machu Picchu, né? E há alguém aqui que sonha ir para Machu Picchu, além da Ana e do Aquiles, né? Então certamente as pessoas imaginam ir para Machu Picchu, né? Conhecer toda aquela arqueologia e aquela longa caminhada para chegar naquela posição. E por último, a sétima maravilha do mundo antigo, né? E não é tão antigo porque ainda está entre nós, viva e oponente, e trazendo, deslumbrante a sua beleza, o Taj Mahal. Taj Mahal é aquele que se tornou um dos cartões postais da Índia. Aquela belíssima construção branca no fundo, toda de mármore, onde tem um lago na frente. Muitas fotos foram tiradas naquele lugar. Casais, ao visitarem a Índia, fazem questão de tirarem fotos naquele que é, acredito, o principal cartão postal da Índia. O que não se sabe muitas vezes é que o Taj Mahal não passa de uma sepultura. Lá habitam os restos mortais da esposa do imperador da Índia, que, com um gesto de amor, demonstrando todo o seu amor e o seu afeto pela sua esposa, resolveu, no dia da sua morte, construir aquele palácio para que pudesse habitar os restos mortais da sua mãe. Uma boa demonstração de amor que eu tenho certeza que nenhuma das irmãs espera ter nem tão cedo. Mas enfim, aquela imperatriz acabou tendo essa homenagem do seu esposo, Taj Mahal. Mas nessa noite, diante do texto que nós acabamos de ler, a nossa intenção não é refletir e pensar sobre as maravilhas do mundo passado, nem sobre as maravilhas do presente, aquilo que deixa-nos admirável.
torres, monumentos, construções, pinturas que marcaram a história da nossa civilização. O texto que nós acabamos de ler nos sugere maravilhas não criadas pelas mãos do homem, mas maravilhas criadas pela mão de Deus. E é sobre essas maravilhas que nós gostaríamos de falar, maravilhas de Deus e do seu caráter, da sua pessoa. E a primeira maravilha, em contraste com as maravilhas humanas, que nós gostaríamos de falar acerca de Deus, é a maravilha da sua glória. Meus queridos, a glória dos homens vem e passa. Alguns duram 8 anos, alguns 4 anos, alguns sorrateiramente imaginam que vão se eternizar no poder, mas a morte vem com um sapatinho de lã e acaba colocando todos os seus sonhos e projetos por água abaixo. Mas quando nós olhamos, meus queridos, para uma glória não humana, olhamos para nosso Deus, nós vemos uma glória que não passa com 4, com 8, e que não existe um prazo determinado para a sua glória, porque a glória do Senhor dura para todo o sempre. Tão certo como vive o Senhor, a glória do Senhor há de encher toda a terra, e a glória do Senhor deseja ser manifestada. Quando nós olhamos a glória dos homens que vem e passa, e começamos a olhar e folhear as páginas das Escrituras, começamos a compreender que de fato o nosso Deus tem uma glória e muito superior à glória humana. Abra por favor a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 16, verso de número 27 ao verso de número 29. A Escritura nos fornece a seguinte informação: glória e majestade estão diante dele, força e formosura está no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó as nações, os povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, na sua glória treme-se toda a terra. A glória do Senhor é manifestada não apenas nesse texto muito sugestivo, escrito pelo sábio Salomão, mas também é expressado nas palavras do salmista, em Salmo de número 4, verso de número 31, onde o salmista nos fornece a seguinte expressão. Salmo 4, verso de número 31. A glória do Senhor será para sempre, exalte o Senhor por suas obras. Podemos abrir em Apocalipse, no capítulo de número 21, verso de número 23. Também o homem de Deus chamado João vai falar acerca desta glória na seguinte expressão: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para se lhe derem claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Bendito seja o nome santo do Senhor, nosso Deus. Quando nós olhamos para a glória dos homens que vem e passa, nós começamos a esmiuçar as Escrituras e vemos que a glória de Deus é algo maravilhoso aos nossos olhos. Maravilha não é apenas aquilo que Ele opera em nós, mas a maravilha do seu caráter. A glória de Deus é algo que enche-nos de admiração. A glória de Deus enche-nos de espanto diante da grandeza de uma glória que ultrapassa o tempo, que ultrapassa os limites da compreensão humana. É por essa razão que o homem de Deus chamado Moisés desejava e almejar contemplar a face de Deus, mas o próprio Deus diz a Moisés: você não pode ver a minha face e viver, porque tamanha é a minha glória. E a promessa do Senhor lá no livro de Ageu é que o Senhor Jesus, Ele é o grande Rei da glória. A glória é quem vem e que fica e que permanece para todo sempre. Quando nós olhamos as maravilhas do mundo, elas estão hoje, mas amanhã podem deixar de existir, podem ser furtadas, roubadas ou destruídas pelas mãos do próprio homem ou por um acidente físico. Mas quando nós olhamos para a majestade, para a grandeza e para as maravilhas de Deus, nós vemos que a glória de Deus é uma maravilha aos nossos olhos, é algo que inspira admiração, é algo que inspira espanto, é algo que enche o nosso coração de alegria por compreender que o nosso Deus tem uma glória que não se apaga com o passar do tempo, nem é transferida para uma outra pessoa dentro de 4 ou 8 anos ou na sua morte. O nosso Deus permanecerá para sempre, porque maravilhosa é a sua glória. Quando nós contemplamos o nosso Deus,
também que a santidade de Deus é algo maravilhoso aos nossos olhos. Olhe para mim, olhe para você, olhe para as nossas imperfeições, olhe para os nossos defeitos. Alguns de nós têm mais, outros menos, mas todos nós temos falhas incríveis na nossa mente, falhas de caráter muitas vezes. Todos nós somos uma obra que ainda está em construção, que não foi terminada por Deus. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até ser dia perfeito. O objetivo de todo cristão é ter uma vida santa. O objetivo de todo cristão é ter uma vida separada. Mas uma vez ou outra nos pegamos fazendo e tendo atitudes que não condiz com a vida de um santo, que não condiz com a vida de alguém que de fato deveria demonstrar santidade na sua maneira de agir, nos seus negócios, nas suas palavras e nos seus pensamentos. Mas quando nós contemplamos ao Deus a quem servimos, nós vemos que Ele é santo, e a santidade de Deus, a pureza de Deus mexe com cada um de nós, e é algo admirável. É de se admirar, meus queridos, quando nós abrimos as Escrituras e vemos por diversas ocasiões o texto sagrado dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando vemos apóstolos dizendo Santo, 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 os profetas dizendo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando abrimos as Escrituras e vemos os anjos no céu dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A santidade de Deus como seu atributo, como um dos seus atributos, é algo que deve mexer com o nosso coração e dizer: é maravilhoso servir a um Deus que é santo, que é puro. Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos a nossa imperfeição, nós vemos que somos fracos, nós vemos que somos imperfeitos, nós vemos as nossas falhas. Mas quando nós olhamos para o Deus a quem servimos, meus queridos, nós só vemos santidade. Ele é santo, e a santidade de Deus nos constrange. A santidade de Deus nos constrange a ter uma vida que renuncia o pecado. A santidade de Deus nos constrange a caminhar a segunda milha. A santidade de Deus nos constrange a não fazermos a nossa vontade, mas para permitir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A santidade de Deus nos atrai para si. Por essa razão, se nós desejamos de fato experimentar bênçãos, ser alvo das bênçãos de Deus, procure viver em santidade. Procure olhar para Deus que é santo e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ser santo como o Senhor é santo. Porque Jesus mesmo nos diz: sejam santos como o vosso Pai nos céus é santo. Nós temos um Deus que é santo, que não tem falha de caráter, que não tem não tem mácula na sua índole, que não é em momento algum questionável o seu caráter. Nós servimos a um Deus que é santo em toda a sua maneira de viver, em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que age. Nosso Deus é santo, e a santidade de Deus é algo maravilhoso aos nossos olhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse livro que você tem na sua mão, com 66 livros, com todo o sacrifício e esforço que passaram ao longo do tempo para que chegasse nas suas mãos, muito sangue foi derramado, muitas lágrimas choraram até que ele fosse traduzido para as nossas línguas. Mas quando você pega esse livro na sua mão, meu querido, ele não é apenas um livro, ele é uma maravilha de Deus, porque ao longo dos séculos Deus preservou a sua palavra. Ao longo dos séculos Deus permitiu que ela chegasse até a língua portuguesa, e Deus permitiu que ela chegasse até a sua casa, e é algo maravilhoso. A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é mel que adoça a nossa vida, a palavra de Deus é um prumo que nos mostra a direção certa, como proceder na nossa vida. A palavra de Deus é uma bússola que nos guia pelo nosso caminho. A palavra de Deus deve ser lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando os amigos, parentes nos faltarem, certamente na palavra de Deus você vai encontrar uma resposta certa para todos os conflitos da sua vida. Às vezes preferimos dar ouvido a outras pessoas, às vezes por diversas vezes queremos ouvir o homem com os seus conceitos e com as suas filosofias. Mas nessa noite eu vos digo, eu afirmo em testemunho de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, de que a palavra de Deus é algo maravilhoso, de que ela tem condições de tirar as suas dúvidas, de que ela tem condições de dar consolo à sua alma, que ela tem condição de dar direção no seu caminho, que ela tem as respostas que você precisa para prosseguir do
ainda mais, porque não é obra do acaso. Esse livro tem chegado até nós. Ele fechado durante toda a semana é um desperdício. Aproveite esse livro, abra, leia, reconheça como sendo uma palavra de Deus, pois é algo maravilhoso. É maravilhoso, meus queridos, contemplarmos de que o nosso Deus, ele tem atributos que só Ele tem. Apenas Ele é onipotente, apenas Ele é onisciente, apenas Ele é onipotente. Pode todas as coisas, está presente em todos os locais e sabe de tudo. Apenas o nosso Deus, razão para a qual podemos enxergá-lo e afirmá-lo de que é maravilhoso servir a um Deus assim, um Deus completo, um Deus pleno em si mesmo, que não necessita de nada e de ninguém para ser auxiliado, um Deus autoexistente, em quem nós contemplamos e no qual adoramos. Se nós desejamos entender as maravilhas de Deus, basta olhar para você e basta olhar para mim. Olha o ser humano, como complexo, obra do acaso. Simplesmente existimos por obra do acaso. Durante um período não existíamos, e aí o homem foi evoluindo até tornar o que tornamos hoje, com todas as invenções, com todo o avanço da tecnologia. Obra do acaso é obra da ação de Deus. Foi Deus que planejou o homem. Você não nasceu, você não existe por obra do acaso, você existe por providência de Deus. Foi Deus que lhe criou, foi Deus que lhe planejou. Você existe do jeitinho que é, pela vontade soberana de Deus. O seu DNA, as digitais, não é obra do acaso, não é obra do acaso, é obra da providência de Deus nas nossas vidas, porque Deus é bom. O ser humano é a obra-prima de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, verso número 6, vai nos dizer de que o ser humano é coroa da criação de Deus, a quem Ele fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é bom, Deus é maravilhoso em tudo o que faz, mas Deus também tem a sua obra maravilhosa máxima na pessoa do Senhor Jesus. É por essa razão que lá em Juízes, no capítulo número 13, verso de número 18, quando Manoá, o pai de Sansão, pergunta ao anjo: qual é o teu nome? No versículo 18, o anjo responde com outra pergunta: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Quando abrimos nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, Isaías faz a seguinte expressão: porque o menino vos nasceu, um filho ele nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Senhor, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha só, Jesus é maravilhoso, é uma das maravilhas de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender que as muralhas da China não passam de rocha, pedra, mas o Senhor Jesus é a nossa rocha, que jamais será abalada. Que o Senhor nos ajude a entender que o grande Coliseu do passado cometeu muitos massacres, símbolo da glória romana, mas a glória de Jesus não passa, e Ele não mata, mas Ele veio para salvar. Que o Senhor nos ajude a entender que as ruínas de Petra foi abalada por um terremoto e quase foi abaixo, símbolo daquele tempo, mas a igreja do Senhor Jesus jamais vai ser abalada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As pirâmides
são uma representação do povo que passou Egito, México, Peru ou qualquer outro local. Mas o nosso Jesus não passa, ele vem e fica, e é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Cristo Redentor não passa de uma escultura de pedra sabão, que não pode fazer nada pela violência, prostituição, corrupção e adultério do Estado, do país e do mundo. Não passa de uma escultura, mas o nosso Jesus é o príncipe da paz. Apenas Ele pode de fato resolver todos os problemas que causam conflito ao coração do mundo. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, passou durante muitos anos escondida, perdida e esquecida em ruínas. Mas o povo de Deus jamais esqueceu de que há uma cidade, que não está perdida, que não está aqui, mas que está nos céus. E é por essa cidade que nós aguardamos, pois o Senhor nos disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. O Taj Mahal, prova de amor, sem dúvida. Mas maior prova de amor foi dada, não com a construção de uma sepultura, mas maior prova de amor foi dada ao entregar Jesus para morrer em nosso lugar. A maior prova de amor não é o Taj Mahal, túmulo de uma mulher que foi muito amada. A maior prova de amor que o mundo, que a humanidade já teve, não é um túmulo belíssimo na Índia com os restos mortais de uma imperatriz. A maior prova de amor é um túmulo vazio em Jerusalém, com as inscrições: não está aqui, mas ressuscitou.